Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a pintura desse raminho aqui de flores. Eu vou iniciar esse fundo, essa parte atrás, utilizando o caque e o branco. Eu vou primeiro fazer toda a parte de fundo, utilizando o caque. Agora sim, né? Eu não vou crescer demais essa tonalidade. Olha só, vou colocando só nesses cantinhos assim mais adentro e logo eu já venho com o branco, esfumaçando essa tinta em cima do tecido, sumindo ela em cima do tecido. O trabalho com o branco é pra gente ir neutralizando e não crescer demais o tom escuro, o tom de sombra que a gente quer formar atrás dessas folhas e dessas flores. É um trabalho bem tranquilo, olha só. A gente escurece mesmo, pinta mesmo, nesse encontro do tecido, né? O tecido sem desenho com o desenho. E só na região mais adentro. Vem com o branco, neutralizando, o movimento circular ajuda a gente a fazer mais rápido, né? Apagar mais rápido essa tinta aí em cima, fazer esse esfumaçado. O pincel que estou usando é um pincel número 14, mas ele tá assim bem velhinho já, sabe? Bem cortado, bem lixado, muito lixado pelo uso, pelo tempo de uso. Essa parte aí dentro eu vou pintar, né, boa parte, ou seja, um tamanho bom, na verdade, porque é entre folhas, esse vazio que tem aí, as folhas elas são fininhas. Elas não são aquelas folhas largas, pelo menos essas não. E eu vou fazer esse trabalhinho em torno, né, de todo o espaço mais adentro. Eu vou fazer e volto para você ver, né, onde que foi colocado o caque, a parte mais escurinha, e o esfumaçado do branco para o lado de fora. Terminada toda essa parte aí, que eu estava fazendo com o caque e o branco, né, eu venho agora com o jacarandá. Eu vou colocar, olha, a porção dele, aprofundando mais essas regiões assim bem adentro. Olha só os pontos onde eu tô distribuindo esse tom assim bem mais escurinho, bem mais marcado, aprofundando mais o meu trabalhinho. Ele pode ser usado, assim, colocado em lugares específicos, para depois você fazer umas flores de batidinhas aí, né? Pode fazer isso também. Ou você pode usar ele como estou fazendo, só aprofundando mais algumas regiões. Esse espaço aí é uma região assim vazia entre as flores, então eu vou fazer o preenchimento com ele também. No restante eu vou colocar só mais que uma sujeirinha de pincel. Então tem um espaço vazio ali que depois eu vou preencher todo, ou toda a regiãozinha que ficou vazia com ele, mas isso depois eu faço. Vou só aqui limpando agora o meu pincel para essas regiões aí de fora, só para deixar uma marquinha, um toquezinho também dessa tonalidade mais escura que usamos essa região aí mais adentro. Agora, gente, com esse verde seco, eu vou preencher todas as minhas folhas, tá? Tudo que for de folha, fiz uma base com verde seco. Não é que todas as folhas, elas são iguais. Tem 3 tipos de folhas diferentes, mas a base eu fiz só com verde seco. Em sua casa, você pode estar usando, fica muito bom também, o verde grama, pinheiro, um verde assim, mais escurinho, não necessariamente o pântano, mas um verde mais escurinho. Agora eu peguei o verde musgo claro, para ir colocando, olha,
essa luminosidade nessas folhas mais alongadas. Vou distribuindo aí essa luminosidade de um lado, sempre voltado mais para cima. E vou distribuindo uma boa porção. É importante, né, que essa luminosidade, ela apareça bem aí em cima. Quanto mais clarinho você quiser, mais você vai colocar esse verde musgo claro. Se você quiser também deixar um pouco mais escuro, você coloca menos. Eu vou deixá-las assim mais clarinhas, porque essas menores, essas outras folhas que são menores, eu vou usar para elas só uma sombra, que no caso eu tô passando aí, olha, o verde pântano. Vou distribuindo o verde pântano no encontro dela, da folha com a flor, o lugar para onde ela vai para baixo de alguma coisa, né? E para a região assim mais voltada para baixo. A luminosidade eu coloquei dessas primeiras voltadas para cima, então, consequentemente, a sombra, né? O ponto mais escuro das que só vão levar sombra será voltado para baixo. Eu vou utilizar esse verde pântano fazendo separação das folhinhas e também a parte onde ela se encontra embaixo da flor, por exemplo, eu coloco uma sombra também e o contorno para a parte de baixo, parte voltada para baixo. Essas são as folhas menores, olha só o pedacinho aí que tem de fundo, ainda eu pinto depois e pintarei só com jatobá. Todas essas folhinhas levarão só essa sombra e da mesma forma. Vou pintar os capinhos, olha. Esses capinhos você pode estar preenchendo eles já todo com verde pântano, colocar um pouquinho de luminosidade, como por exemplo com verde musgo claro. No caso, eu tô passando também aí uma porção desse verde seco e vou seguindo, né? Vou dar sequência colocando o verde pântano, deixando mais delimitado assim com o verde pântano. Essas folhas mais largas, né? Mais redondinhas, eu vou passar uma sombra com verde pântano, escurecendo a parte para onde ela vai para debaixo de outro elemento, de flor ou de outra folha, e vou colocar também luminosidade. Essa daí está embaixo das duas folhas e ainda da flor. Ela vai ficar assim mais escurinha. E essa outra vou escurecer a parte onde ela está embaixo da flor. E a gente pode escurecer também um pouco a parte que está voltada para baixo. Agora, vamos colocar a luminosidade. Mas a luminosidade para essa folhinha que é diferente, eu vou colocar com branco. Todas essas folhinhas serão assim pintadas de forma bem simplificada. Você observou que eu não fiz muitos detalhes. Coloquei apenas um pouquinho de luz nas primeiras, de sombra nas segundas. E para essas, agora, essas terceiras, as últimas, eu vou colocar uma luminosidade com branco e com uma preocupação, mas assim, de separação. Separar uma folhinha da outra e então marcar a região central. Aquelas folhas bem simples de serem feitas. Essa daí tá embaixo de duas, tá mostrando, né, só o centro dela, então vou clareando essa parte central. Essa outra eu já trabalho a separação para separar da que tá embaixo e a região central também. Muito prático, bem simplesinho. Essa outra eu esqueci de pintar ela, mas fiz do mesmo jeito que as demais. Esse pedacinho aí, vamos só preencher. E no caso, né, o preenchimento desse pequeno espaço, ele será todo feito com o jacarandá mesmo. O tom o mais escurinho que nós usamos aí para esse fundo. E dessa forma ficam prontas as nossas folhas e toda a região de fundo.
Lá no final, a gente pode colocar alguns detalhezinhos, caso a gente ache necessário. Essa primeira flor, eu vou fazer o preenchimento dela inteiro com branco ou quase inteiro. A partezinha de baixo, onde encontra com esse cabinho aí de sustentação, as sepalazinhas, eu vou colocar já um pouco de cinza. E vou manchar ela também um pouquinho com cinza. Vou deixar secando, depois eu volto para colocar a luminosidade. Mas observa, né, os pontos onde eu estou distribuindo essa porçãozinha do cinza. Se você não tem ele, for usar o cinza, por exemplo, o cinza chumbo, que é bem mais escuro, aí você coloca bem pouquinho. Isso aí é o verde pântano. Eu vou preencher as sépalazinhas e o cabinho com ele. Olha, gente, eu saí aí utilizando, né, pincel número 14 e pincel número 8, para ir fazendo esse trabalhinho. Não é um trabalho que requer, assim, vários pincéis. Estando bem cortado e lixado, o pincel número 8 e um 14, para mim foi o bastante. E vou usar também o número 0 lá adiante, viu? Pronto, deixei meu botãozinho lá secando, com uma base de branco e um pouquinho de cinza. E vou preencher essas outras duas flores com violeta cobalto. Você pode estar usando violeta mesmo, mas ele é mais escuro, eu vou deixar ele para colocar um pouco de sombra. Usei o violeta cobalto, venho com o branco, fazendo a separação das minhas pétalazinhas. Eu preenchi a minha flor inteira, porque ainda tá dando para eu ver o risquinho. O risquinho do meu grafite, no caso, né? Mas se você passar o pincel, né, com a tinta e perceber que tá cobrindo, e que se você acha que tem dificuldade em fazer, né, encontrar depois essas pétalazinhas, então você vai deixando ou uma flechinha sem pintar no lugarzinho do risco, como eu faço de vez em quando com vocês, ou então você pinta pedacinho a pedacinho, tá? Aí eu coloquei bastante branco, mas é também opcional. Você pode deixar mais escurinha a sua florzinha. Fica muito a seu gosto. Embora eu ainda venha com um pouco do violeta puro, né? Para colocar umas sombras aí. Eu vou acompanhando os meus risquinhos, vou fazendo mesmo o contorninho deles e esfumaço um pouquinho essa tinta, esse branco. Ou seja, é uma pintura bem fácil, olha só. Fiz o contorno e esfumacei um pouquinho o branco. O mesmo eu vou fazer com essa outra pétalazinha. Aí, tem um pedacinho e aí aparece uma outra que está mais à frente. Faço o contorninho e esfumaço um pouquinho o branco. Também é uma tarefa bem facinho. Tem assim, não tem um grau de dificuldade, né? Que a gente olha e fala assim, nossa, que trabalho difícil. É uma pintura muito simples, pode ser desenvolvida, até porque está iniciando na pintura em tecido, tá? Escureci com violeta, um pouquinho a parte ali de cima, com, assim, a parte de dentro mesmo, né? A parte onde passa menos luz para região dentro da flor. Essa daí é maior, dá pra gente ver até melhor, olha só. A região de dentro, eu escureço com um pouquinho de violeta. Aí a gente ganha uma profundidade. E vou colocar também um pouquinho de violeta, olha, para essas separaçõezinhas de pétalas. Nessa hora a gente toma cuidado para não borrar o branquinho. Se quiser colocar até antes de colocar o branco, você pode, mas dá para fazer direitinho. Olha só, essa região de baixo escureço um pouquinho e a nossa flor fica prontinha.
Vou só arrumar um pouquinho a emenda do branco e pronto. Temos essa outra que também é parecida, mas eu vou pintar ela com amarelo. Eu vou começar a pintura dela com amarelo bebê. Essa parte mais afora toda eu vou pintar com amarelo bebê. A parte de baixo, a parte onde ela vai encontrar com essas outras flores, aí a gente já coloca um tom mais escurinho. Eu vou colocar, no caso, o amarelo canário. Mas observa o quanto eu pintei. Estou pintando, né? Com o amarelo bebê. Deixei apenas uma porção bem pequena para eu terminar com o amarelo canário. Vamos emendando essas tonalidades. O branco vai vir ajudando na separação das pétalazinhas. Não precisa deixar aquela emenda manchada. É uma flor pequena, simples, não tem assim muitos detalhes não. É um raminho de flores assim bem simples pra gente, tá? Aí eu vou escurecer um pouquinho também com amarelo canário. E vamos então para o branco. Eu coloco assim a mão na frente para tirar um pouco a luminosidade e eu ver se as tintas, as tonalidades ficaram bem emendadas. Aí já é o branco. O trabalhinho com ele vai ser mesmo mais preocupado para a separação dessas pétalazinhas. Nessa hora, tinta só de um lado do pincel vai ajudar bastante você, viu? O meu grafite, ele ficou assim bem marcado, eu preciso deixar, né? Para que vocês visualizem direitinho em casa. Então, eu vou ter que depois retocar um pouquinho esse branco, depois que secar, para conseguir, né, cobrir mais esses risquinhos. No caso, quando eu vou passar um risco assim de carbono, que eu vou pintar sozinha, as flores, por exemplo, essa aqui eu pintei com violeta cobalto, que ela é mais escura, eu passo o risco em cima dela assim mais forte. Essa amarela, essa branca, eu passaria o risco mais suave, né? Pressionaria menos o meu lápis, minha caneta, sobre o desenho para ficar o risco mais suave, mais fácil de sumir com ele na hora da pintura. Pronto, tem esse botãozinho aí branquinho, que eu também já estou colocando a luminosidade para ele, ou seja, colocando um pouquinho mais de branco. Mas aparece porque nós colocamos uma porção de cinza, lembra? Então, esse branquinho agora ele aparece bem. Essas outras flores, eu vou preenchendo elas com o magenta. Vou preencher quase toda com magenta. Todas três serão feitas do mesmo jeito, tá? Observa só, colocando bastante magenta, mas eu deixo a região central sem tinta alguma. Eu vou preencher essa região central com azul marinho. Aí, mais magenta. Parte de fora, né, das pétalazinhas, tudo com magenta. Observa que a parte de dentro não me preocupei. Isso aí que tô colocando agora é azul marinho. Eu vou pintar a região central e vou puxar para cima do magenta, das pétalazinhas, esse azul. É interessante assim que não é bem uma sombra. Eu não vou, né, emendar bem isso, vou deixar um tanto riscado, tá certo? As outras três fiz do mesmo jeito. Agora, você pode passar o branco, trazendo luminosidade, eu optei pelo branco, trazendo luminosidade e trazendo separação entre as pétalas. Ou você pode pegar o próprio azul marinho e fazer um tipo contorno, mais contorninho de separação entre pétalas, tá? Deixando ela mais escura.
essa sua florzinha mais escura. Como todas as outras levaram uma boa porção de branco, eu optei por trazer o branco também para ressair, mas nos dois casos ficam bons. Primeiro fiz essa que está aí por baixo. O azul marinho dá uma boa profundidade para essa região central. Você pode deixar a sua florzinha desse jeito, colocar um pequeno pistilo ou colocar vários. No caso, eu vou colocar vários também. Olha só, o contorno, só o contorno da pétalazinha. Aí eu esfumaço um pouquinho esse contorno nessa parte de cima ou de fora, né? E o objetivo mesmo é a separação entre elas, entre as pétalas. É só essa última. Nessa hora, se o pincel 8 lhe parecer muito grande, então você pega um pincel número 4 ou um número 2. Tinta só de um lado do pincel e você vai fazer o contorno, esfumaçar. Muito prático. Esse magenta, caso você não tenha ou não goste, você pode estar substituindo, né, por algum rosa. Aí o rosa escuro. Também fica bonito se você colocar um púrpura com o branco. O azul marinho você pode permanecer com ele, mas no lugar dele você também pode estar colocando o violeta, que vai ficar bom, viu? Pronto, feito aí todos os contorninhos das nossas flores, aí a gente vai pensar no pistilo. No meu caso, eu vou colocar com branco mesmo, uns pinguinhos nessa região central com o pincelzinho número 0. Você pode, né, tá colocando com branco, com um dos amarelos, aí também vai ficar bom. Pode colocar muitos, poucos. Vou colocar só um pouquinho mesmo. E as nossas flores, né, elas já estão todas prontas. Observa só, você pode estar parando seu trabalhinho agora, dessa forma. Mas aí você pode também, né, acrescentar mais umas folhinhas. Eu peguei o verde pântano e vamos fazer, sabe aquelas folhinhas pequenininhas, assim, bem fininhas? Viu que eu peguei tinta só de um lado do pincel. Esses, quase como se fossem uns galinhos. Você pode estar puxando algumas por entre esses espaços assim mais vazios, preenchendo mais essa região de fundo. E na hora que você puxar essas folhinhas fininhas e alongadas, você pode estar passando elas por cima das outras folhas, até por cima das flores. Pode cair um pouco disso aí. Eu vou colocar várias. Na sua casa, você vê a necessidade, se você quer colocar mais, se só um pouquinho tá bom, se sem colocar esses risquinhos também, né? Você viu como ficou antes, aí você vai optando se coloca ou não. Vou puxar mais alguns aí para essa região de baixo. Em cima eu vou colocar mais um pouquinho também, a gente vai olhando, vai colocando e observando onde talvez ficasse melhor se tivesse um pouquinho mais. Vou puxar um pouquinho aí nessa parte de baixo. Em cima dos cabinhos, se você quiser colocar, também dá para colocar, independente, né, da posição que ele se encontra. Essa região aí de cima. E na hora que você vai fazer essas folhinhas assim mais alongadas, você pode pegar um pincelzinho mais enlarguecido, a pontinha, para que fiquem mais grosseiras essas folhinhas. Ou você pode pegar um que tenha a pontinha assim mais estreitinha, que deixa também o seu trabalho mais delicado, como tá o meu, tá mais fininho esses risquinhos. A tinta só de um lado do pincel é importante para qualquer um dos pincéis, no caso de fazer esse trabalhinho aí.
Você pode parar aí, ou você pode colocar, olha, umas batidinhas com o branco, ou com algum tom que você queira, trazendo a ideia de que tem outras flores, né? Outros tipos de flores. No caso, essas, umas bem pequenininhas, distribuídas por essa região onde você colocou essas folhagenzinhas, que já vão mudar a ideia de que seriam uns cabinhos de sustentação também. Olha só, um pouquinho que eu tô colocando, assim, bem delicado. E essas batidinhas, eu saio colocando quase que de uma forma triangular. Olha, elas começam mais enlarguecidas e vai ficando mais estreitinho, indo pra pontinha, tá? Porque às vezes a gente sai se empolgando um pouco e sai colocando quase como se fosse uma bolinha, um monte só em um cantinho, de uma forma mais redondinha. Eu penso que fica melhor quando a gente faz assim, ó, mais triangular. Começa mais largo e vai estreitando essas batidinhas, a quantidade dessas batidinhas para pontinha. Você pode estar colocando aí esse detalhezinho ou não. E você também coloca onde você quiser, quantos quiser, né? Aí eu tô só colocando, deixando mais marcado algumas pequenas flores, né? O branco mais marcadinho. E para o nosso trabalhinho hoje, eu vou deixando assim. Não vou colocar mais, enfeitar mais não. Já temos bastante cores e bastante detalhes. Olha só como ficou, né? O todo. Bom, gente, para hoje é isso. Logo mais eu venho, né, trazer uma nova ideia pra gente. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!